Colhe o dia, quanto menos confia na manhã. Talvez você não tenha reconhecido de cara essa frase, mas eu posso te garantir que você conhece ela sim. Colhe o dia, porque és ele. Colhe o dia, aproveita o momento presente, tão fugaz como a flor que se colhe no campo, tão fugaz como nós mesmos. Ou talvez seja mais fácil você lembrar dela simplesmente pela sua origem. Carpe diem. Carpe diem, que é colhe o dia em latim. E essa expressão que tanto se repete por aí, vem do poeta latino Horácio. E é de Horácio que falaremos hoje. Carpe diem é normalmente traduzido como aproveite o dia, o que explica porque as pessoas não reconhecem a figura de linguagem colhe o dia, logo de cara. E é até engraçado que em latim ela seja mais fácil de reconhecer do que ela em português, né? Afinal, aproveitar o dia é uma ideia simplesmente sedutora, e não é à toa que é famosa, como ela é usada com frequência o tempo inteiro. Inclusive ela é usada como desculpa para, digamos, sair para tomar uma cerveja ou aproveitar o dia com seus amigos. Mas será que quando Horácio escreveu esses versos, era isso que ele queria dizer? Quintus Horácius Flaccus, ou simplesmente Horácio, nasceu no dia 8 de dezembro de 65 a.C., na Venúzia, uma comuna que fica na província de Potenza, na Itália. Seu pai foi um escravo libertado, mas conseguiu oferecer a Horácio uma educação especialmente boa diante de suas origens humildes. Começou a educação em Roma como pupilo de um sujeito ironicamente chamado Orbilio Pupilo. Posteriormente, concluiu seus estudos em Atenas. Horácio, que tanto hoje quanto na Roma Antiga, foi estudado lado a lado com Virgílio, ambos fazendo até mesmo parte do currículo escolar de Roma Antiga. Horácio e Virgílio estão para o Império Romano como Homero está para a Grécia Antiga. Estudava-se tanto a linguagem empregada quanto as referências mitológicas dos autores, que, além de tudo, foram contemporâneos. Como já explicamos nos nossos vídeos dedicados a Virgílio, a Roma em que os autores viveram era um estado com imensa prosperidade e cultura, especialmente para o núcleo de artistas que circulavam nos mesmos locais que Caio Mecenas, o primeiro mecenas das artes. Entre eles estavam tanto Virgílio quanto Horácio, que eram amigos e conviviam com Mecenas e, consequentemente, conviviam com o imperador de Roma, Otaviano. Mas as semelhanças entre os autores param por aí, visto que, na contrapartida de Virgílio, que escreveu o poema épico Eneida a pedido do príncipe Civitatis, Horácio era mais chegado em trabalhar para si mesmo. E olha, sem exagero nenhum, afinal, ele chegou a negar favores ao imperador, não uma, mas 2 vezes, embora ele gostasse do imperador e o apoiasse desde antes de sua ascensão ao trono romano. Primeiro, Otaviano queria que ele fosse secretário, cargo recusado. Depois, lhe pediu que cantasse feitos guerreiros e heróicos, coisa que ele também se recusou a fazer. Na verdade, esse autor latino em especial, ele gostava de escrever sobre temas muito variados e exclusivamente sobre o que tinha vontade. Inclusive, teve uma época que ele parou de escrever literatura e se dedicou exclusivamente à filosofia. Mas sobre a sua forma de pensar filosófica a gente deixou um pouquinho mais para o final do vídeo. Seu modo de escrever variou bastante ao longo da vida, e tendia a compor textos bastante autobiográficos, além de eventuais momentos de metalinguagem, em que escrevia sobre o fazer poético. Que é tipo um negócio que qualquer blogueiro de hoje em dia faz, mas tipo, antigamente não era todo mundo que falava sobre escrever, isso é tipo... faz tempo, tá ligado? Era antes de Cristo. As obras de Horácio são divididas em 4 gêneros. 1. Sátiras ou sermões, que retrata a ironia de seu tempo, dividido em 2 livros, escritos em hexâmetros, baseados em assuntos literários ou morais, discute questões éticas. 2. Odes ou carminas, divididos em 4 livros de longos poemas líricos sobre assuntos diversos, e geralmente mitologia, também em hexâmetros. 3. Epístolas ou cartas, 2 livros feitos de coleções de cartas sobre vários assuntos. Dentre elas, destaca-se a maior, a Epístola aos Pisões, conhecida como Arte Poética. 4. Épodos ou Iambos, um livro somente com 17 pequenos poemas líricos escritos na mocidade sobre assuntos de Roma, e imitava, tanto na métrica quanto no estilo, o poeta Arquíloco. Mas beleza. Onde é que entra o tal do Carpe Diem? Qual o seu modo de pensar? E qual o motivo de, até hoje, estar tão cristalizado na nossa cultura essa frase?
Existe alguma relação entre esse poeta e o homônimo dinossauro filosófico da Turma da Mônica? Bom, na verdade não existe ligação direta nenhuma entre os dois Horácios. Pelo menos não propositalmente. O dinossaurinho, na verdade, foi pensado para ser a voz das reflexões de Maurício de Souza, e posteriormente de outros artistas e roteiristas que trabalharam na publicação, e não tem nenhuma escola coesa de filosofia em suas histórias. Segundo a biografia oficial do personagem, Horácio é um filhote de Tiranossauro Rex que nasceu de um ovo abandonado ao sol, mas, ao contrário de seus irmãos carnívoros, é vegetariano, muito meigo e romântico, gosta de filosofar e vive à procura de novos amigos e de sua mãe. O autor Horácio, ainda que frequentemente tratasse de amor em suas poesias, não pode ser considerado romântico, tampouco era vegetariano. A bem da verdade, o poeta Horácio pode ser enquadrado em qualquer uma das grandes escolas de pensamento helenística, dependendo do momento que você olha a obra dele. Mas existe uma escola de filosofia que é muito frequentemente associada à obra de Horácio, e essa escola é a escola epicurista. Inclusive, carpe diem é um dizer que se adequa perfeitamente a essa escola de filosofia. Bom, eu vou resumir o máximo possível o que é o epicurismo e quem foi Epicuro, já que o vídeo é sobre Horácio. Mas se você gostar da explicação, se você quiser que eu me aprofunde, em epicurismo, em filosofia, especialmente das escolas dessa época, né, os estoicos e tal, epicuristas, enfim, você me avisa aqui nos comentários e a gente pode fazer um vídeo a respeito. Bom, vamos começar com Epicuro, que viveu de 341 a 270 a.C. e foi o primeiro grande hippie da história. Ele era professor de gramática e aos 35 anos resolveu mudar de vida e foi para Atenas, onde começou a ensinar filosofia. E fazia isso de forma muito particular, atendendo alunos de ambos os gêneros, assim como escravos e prostitutas, dando aulas em seus jardins e defendendo uma forma de filosofia ética que acabou sendo bastante mal falada ao longo da história, que é o hedonismo. E, bom, isso na verdade é bem fácil de explicar. Em primeiro lugar, mais ou menos como hoje em dia, as pessoas não lidam muito bem com as diferenças, e ficavam difamando e reduzindo ao absurdo o pensamento de Epicuro. Eles diziam que seu jardim era basicamente uma orgia organizada e regada a vinho, mais ou menos como as dionisíacas, só que estas sendo oficiais da cidade, e de alguma forma as do Epicuro não podiam. Enfim, o significado de hedonista é aquele que busca prazer. Mas, em Epicuro, a moral não era a dos excessos, mas do comedimento. Para ele, prazer era a ausência de sofrimento, algo que não é possível em uma vida de excessos. É possível apenas em uma vida controlada e comedida. Entretanto, ao dizer que o prazer era a fonte de todo bem, foi taxado de libertino e de imoral, especialmente quando fora lido pelos cristãos. Muito bem, para Epicuro, a busca pelo prazer deve nortear nossa conduta. Entretanto, o maior prazer de todos é a aponia, que é estar livre dos sofrimentos. Então, o sábio deve ser capaz de abrir mão dos prazeres exagerados. Por exemplo, beber acima do ideal desencadeia ressaca. Mas privar-se das coisas também não é bom, de tal forma que se deve ser sábio para encontrar a medida certa das coisas. Afinal, o medo do sofrimento não deixa de ser uma forma de sofrer. E as dores da vida são meio que inevitáveis. E o Epicuro entendia muito bem isso. A questão toda do Epicuro estava em evitar os problemas e sofrimentos quando é possível e lidar com eles da melhor forma que der quando necessário. Beleza, galera. Vamos agora então relacionar essa ideia com Horácio. Aos 19 anos, Horácio foi estudar em Atenas, onde entrou em contato com diversas escolas de filosofia grega, entre elas o epicurismo. Bom, em suas odes, alguns temas são recorrentes e tem muito a ver com os epicuristas, especialmente no caso do consumo de vinho, que Horácio gostava pra caramba. Nesse mesmo texto em que se extrai a passagem Carpe diem quae minimum credula postero, aproveite o dia, confia o mínimo possível no amanhã, também diz, mostre sabedoria, beba vinho. Em seus textos, Baco tem mais a ver com paz e com harmonia do que com dedo no c... e gritaria. Para ele, beber comedidamente ajuda a lidar com a imprevisibilidade e inevitabilidade da vida, como também a se plasmar no momento presente. Viver o presente é fundamental no pensamento, tanto de Epicuro quanto de Horácio. Afinal, para eles, pensar no passado ou no futuro serve apenas para agravar os sofrimentos do presente. Aproveitar o dia,
de forma adequada e pensada, procurando não se frustrar com os sofrimentos da vida e sim entender que a inexorabilidade da mesma é aquilo que nós temos que entender, é o ponto desses dois autores. Confia o mínimo possível no amanhã, ou seja, aproveite agora, faça render o seu dia, visto que nós não sabemos o que vai rolar amanhã. Só não faça isso de forma estúpida. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você deixa seu like. Se você não gostou, você me explica por que você não gostou. Se tem algum assunto que você queira que eu fale mais, que eu me aprofunde, comenta aqui embaixo ou manda no nosso e-mail, que é contato@canalrevisão.com.br. Ou ainda, se você quiser nos mandar um conteúdo que você manja muito, tem um autor que você conhece pra caramba e que você acha que seria legal a gente falar a respeito aqui, manda no nosso e-mail. Ou então, digamos que você tem um interesse em ajudar o Revisão, se você quer que a gente cresça, que a gente continue existindo, nós temos um financiamento coletivo que fica no endereço apoia.se/canalrevisão, no qual você pode contribuir com uma graninha, que muito embora pareça pouco, faz toda a diferença. Bom, é isso aí, galera. É nóis. Falou! Carpe diem. Now, who knows what that means? Carpe diem. That's seize the day. Very good, Mr. Meeks. Meeks. Another unusual name. Seize the day. Gather ye rosebuds while ye may. Why does the writer use these lines? Because he's in a hurry. No. Ding! Thanks for playing anyway. Because we are food for worms, lads. Because believe it or not, each and every one of us in this room is one day going to stop breathing, turn cold, and die. I'd like you to step forward over here and peruse some of the faces from the past. You've walked past them many times. I don't think you've really looked at them. They're not that different from you, are they? Same haircuts, full of hormones, just like you. Invincible, just like you feel. The world is their oyster. They believe they're destined for great things, just like many of you. Their eyes are full of hope, just like you. Did they wait until it was too late to make from their lives even one iota of what they were capable? Because you see, gentlemen, these boys are now fertilizing daffodils. But if you listen real close, you can hear them whisper their legacy to you. Go on, lean in. Listen. You hear it?